esse daqui é o vídeo mais importante que você vai assistir se você estiver pensando em mudar para os Estados Unidos. Essa é uma decisão que pode ter um impacto gigantesco na sua vida e eu não quero que você tome essa decisão de forma impulsiva, com base em informações rasas, sem fazer uma reflexão que você de fato precisa para ter certeza de que essa jornada não vai ser um problema na sua vida e da sua família. O que eu vou te falar aqui, ele vai valer para você sendo solteiro, casado, com filho, sem filho, não faz diferença, mas o que importa aqui é o seguinte: no futuro, quando você estiver dentro dos Estados Unidos já e você passar por alguma dificuldade, e acredite, todo mundo passa, você vai lembrar dessa reflexão, desse vídeo que a gente conversou aqui hoje. Isso vai te ajudar a ter forças para lembrar o porquê que você tomou essa decisão. Eu tô super empolgado, inclusive, de falar com você sobre esse assunto, porque esse vídeo é o primeiro de um curso de vários e vários vídeos que vão ser postados nas próximas semanas e que eu tô gravando de graça pra vocês, eu não quero ganhar nada com isso, que não ajudar você a tomar uma decisão consciente que vai transformar a sua vida pra melhor. A gente vai falar sobre qual que é o visto ideal pra você, sobre o planejamento financeiro, quanto de dinheiro você vai de fato gastar, sobre o plano de viagem, então tudo que você tem que preparar uma vez que você esteja já com as coisas certinhas vindo para os Estados Unidos, o que você precisa fazer uma vez que você chegar no país, porque aqueles primeiros 2 meses são bem definitivos em tudo que vai acontecer na sua vida, em quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam, em que se você estiver preparado, isso deve te impactar bem menos. A gente vai falar sobre dica de casa, dica de carro, sobre educação de filho. Então todos esses vídeos, uma vez que eles forem postados, eles vão estar numa playlist aqui na descrição. O que eu espero receber em troca é a sua inscrição e o seu like nesse vídeo, para eu poder entender que sim, ele te ajudou e para que você me ajude também a fazer o algoritmo entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma jornada que você. Esse vídeo aqui ele é super importante, inclusive no momento que a gente está vivendo. A gente está num cenário diferente dos Estados Unidos, um cenário de muito otimismo quando se fala em cultura americana, economia americana. As coisas elas estão numa perspectiva muito positiva para os próximos anos e isso tem feito o número de pessoas que estão buscando essa experiência crescer bastante. Todo mundo sabe, os Estados Unidos ele é o destino favorito dos brasileiros, mas eu ainda vejo muitas pessoas tomando decisões que não foram tão bem pensadas e você não vai ser uma dessas pessoas. Bom, primeiro é importante você entender que sim, a América não é para todo mundo. Por mais que eu defenda com muita força de que esse é o melhor país do mundo, do ponto de vista de segurança, economia, cultura, liberdade de expressão, várias coisas, os Estados Unidos ele é um país que vai proporcionar para você e para sua família um futuro incomparável, principalmente se a sua comparação ao Brasil. Mas aqui eu incluo o Canadá, a Europa, não importa. Nenhum desses lugares chegam aos pés do que os Estados Unidos podem fornecer para você. No entanto, as coisas não são tão simples assim. Eu quero que você pense nessa jornada de uma forma muito madura e que você entenda que você viveu no Brasil 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, você não pode esperar chegar nos Estados Unidos, estalar o dedo e a sua vida está transformada para melhor, nenhuma dificuldade aconteceu e tudo aconteceu maravilhosamente bem. É preciso ter maturidade e entender que não é assim que as coisas funcionam e de que você não vai chegar com mais dinheiro, mais isso, mais aquilo outro. Pode acontecer? Pode, mas não importa o quão rico você seja, você vai passar dificuldade. Isso faz parte de quem está começando uma vida numa nova cultura, onde tudo vai ser diferente. Então você precisa respeitar esse processo, internalizar que isso faz parte. Não importa quem você seja, há uma diferença, há uma mudança. Você não está acostumado com coisas simples, como que eu tiro carteira de motorista? O processo ele é diferente. Como que eu ligo a energia da casa? É diferente. Então vai ter dificuldade, não tem para onde fugir. Obviamente você pode minimizar isso, mas eu preciso que você entenda que você tem que estar minimamente preparado para viver algum tipo de desconforto. Desconforto ele faz parte da vida do imigrante. Então você tem que aceitar isso para que essa jornada ela seja mais tranquila. Tem pessoas que elas param e falam assim, não, eu quero me preparar para tudo possível e imaginário. Eu vou mapear tudo porque eu sou metódico, eu sou dedicado, eu estudo. Você vai chegar aqui e você vai se surpreender. E aí você vai perceber que você adiou o teu projeto em 6 meses, 1 ano, 2 anos, achando que você podia controlar todos os aspectos, veio para cá, teve que lidar com a realidade e percebeu que era impossível você ter se planejado para tudo, que várias coisas que você não imaginava aconteceram. Eu vejo que as pessoas elas têm muito mais sucesso quando elas têm um nível de coragem de entender que, cara, ok, eu vou passar por alguns perrengues, naturalmente eu vou fazer o meu planejamento, eu vou fazer o que eu posso num tempo que eu considero adequado para eu poder mitigar esses problemas, reduzir esses problemas, mas naturalmente algumas coisas vão fugir do controle, tá tudo bem, isso já tá dentro do meu planejamento. Porque se você fizer isso, o nível de ansiedade ele vai lá embaixo. Porque você entende que coisas vão fugir do seu controle e quando elas acontecerem não é meu Deus, não deu certo. Vai ser, ok, eu já esperava por isso, tá tudo certo, isso daqui não vai me abalar. E agora eu tenho mais tranquilidade para poder lidar com aquilo ali, porque emocionalmente eu já estava preparado e esperando esse tipo de situação. Pode parecer até que isso daqui não é tão importante, mas acredite, é demais. Entenda também que os Estados Unidos ele é um projeto de longo prazo, né? Então você vai ter aquele primeiro momento de encantamento, depois você vai ter o período de adaptação, o período de altos gastos, o período de fazer a grana ser maior do que as despesas,
o período de saudade da família, tem várias coisas que vão acontecer ao longo dessa jornada até você estar bem ambientado, família ambientada e tá tudo fluindo. Mas acredite, esse período ele chega. Eu diria, arrisco dizer que de pessoas que vêm decididas a morar nos Estados Unidos, quantos por cento voltam? Talvez de 100 pessoas, só 2 voltam e 98 se mantêm aqui. Eu não acho que outro país ofereça esse tipo de satisfação, porque as pessoas sabem que esse é o país para você realizar os sonhos. Mas facilita demais se você entrar com a cabeça certa. Se você entender que o projeto ele é de longo prazo, entender que algumas coisas vão acontecer, mas que no final tudo vai dar certo. Se você prestar atenção nos 4 pontos que eu vou tocar com você nesse vídeo. Para esse exercício aqui, se você tiver em casal, é legal que os dois façam juntos esse exercício. Isso é muito importante, vocês vão entender como que isso vai funcionar. E que vocês olhem para isso com a perspectiva de que tudo que eu vou falar aqui não é para vocês colocarem só se for um ponto onde os dois concordam. Mesmo que os dois pensem diferentes, cada ideia diferente deve ser listada dentro do que eu vou te propor, para que no final vocês consigam olhar um mapa do que realmente é importante para vocês enquanto família, beleza? Bom, para essa reflexão agora, eu queria que você pegasse um papel e um lápis. Eventualmente você pode vir aqui na descrição, vai ter um linkzinho lá para você poder baixar um papelzinho que eu fiz bem básico para poder orientar essa sua reflexão e essa nossa conversa. Mas eu queria que você dividisse ele em 4, tá? E você vai escrever no primeiro quadrante o seguinte: o que eu vou enfrentar? Aqui eu quero que você comece a listar, não só a refletir, mas a colocar no papel as dificuldades reais que podem surgir nessa mudança. Pensa que você vai dar uma escala de 0 a 10 para várias das coisas que você acha que pode acontecer. E aí, para cada coisa que você anotar, você anota a nota do quão importante aquilo ali é para você, beleza? Bota a notazinha 0, 1, 2, 3 até 10. Aqui eu quero que você pense em 2 principais aspectos. O primeiro são os pontos negativos dos Estados Unidos que realmente me incomodam. Então imagina que você vai listar um ponto, pensa numa escala de 0 a 10. Se a nota for 10, é porque esse negócio ele é muito, muito tenso para você. Se for 0, é super tranquilo, nenhum problema relevante. Tudo que você botar de nota 5 para cima, de 5 a 10, você vai anotar aqui. Pontos negativos sobre os Estados Unidos. Coisas que vão ser um problema dentro da sua visão. Com certeza tem. É bom você colocar aqui. A gente pode estar falando aqui sobre dificuldade com a língua, dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Daqui você pode extrapolar para qualquer outro assunto que você queira pensar de pontos negativos sobre os Estados Unidos, beleza? A segunda perspectiva que eu quero que você reflita nessa primeira parte do que eu vou enfrentar é o que eu vou deixar no Brasil que eu vou sentir falta. Aqui eu posso estar falando de família, de amigos, de comida, cultura, rotina, idioma, estilo de vida. Pense em absolutamente tudo e lembra do que eu falei lá atrás. Se for um casal, tá tudo bem se um pensar em umas coisas, outro em outras, e que vocês não necessariamente concordem com tudo, mas escrevam tudo para que vocês possam olhar e refletir sobre tudo isso. Todas as coisas que importam para vocês. Num casal, por exemplo, uma pessoa ela pode falar, cara, para mim, minha família é a coisa mais importante de todas, vai ser muito, muito sensível ficar afastado deles. O outro pode falar, cara, eu não tenho mais família, ou isso não é tão importante para mim, mas para mim é importante a questão da proximidade com os amigos, ou então a familiaridade do idioma, ou qualquer outra coisa que possa vir, ou várias delas. Então, é legal que vocês respeitem as individualidades um do outro e que vocês possam conversar sobre isso no outro momento. Agora é hora só de listar, não é hora de debater, beleza? Agora a gente vai para o segundo quadrante. Vocês vão escrever no título como eu vou enfrentar essas coisas. Aqui eu quero que você pegue cada dificuldade que você listou e que você pense num possível planinho de ação. Pode ser que esse texto ele acabe ficando maior, porque realmente você vai ter que detalhar algumas coisas ali, mas aqui não tem certo e errado, você não precisa escrever com a perspectiva de ser uma lista final, isso é um exercício à reflexão. Então, mais uma vez, você vai olhar para a sua lista, se você estiver em família, seu cônjuge vai olhar para a lista dele e cada um vai definir um plano de ação para poder lidar com essas coisas. Você com o seu e cônjuge com o do cônjuge, beleza? Uma vez que vocês terminarem essa reflexão para os pontos que você colocou, eu peço a vocês que cada um olhe para os pontos do outro, se eventualmente for um casal, porque eventualmente a segunda pessoa ela pode ter uma solução legal que se aplique para um problema da primeira pessoa. Faz sentido? Primeiro cada um fala do seu e detalha um plano de ação para o seu, depois inverte e cada um tenta propor um plano de ação para o outro. Porque o objetivo ainda não é debater se aquilo é um ponto relevante ou não, tentem só colocar ideias no papel. Pode ser que para um ponto eu tenha 4, 5, 6 ideias, não tem problema. Depois vocês vão ter um momento para poder olhar para aquilo ali e com isso tudo descrito, filtrar o que fica, o que não fica, tá? Vou dar um exemplo prático do que vocês podem colocar. Para uma pessoa, a saudade da família pode ser super importante. O que vocês podem fazer? Já tirar o visto da família antes de vocês virem para os Estados Unidos. Se a família tiver dinheiro, ela pode pagar. Se a família não tiver dinheiro, você pode incluir isso no seu planejamento financeiro. Vocês podem, inclusive, já planejar essa ida. Então, quer saber?
6 meses vai ser um período para fazer aquela adaptação inicial legal, depois vai começar a bater a saudade. Por que eu já não coloco uma viagem para a família para depois de 6 meses, 9 meses, 1 ano? Não importa se são eles pagando, se é vocês pagando, cada família vai ter uma realidade. Mas pode ser uma possível solução, uma das possíveis soluções. Se você estiver preocupado com escola de filhos, você já pode, entendendo mais ou menos onde você vai ficar, entender as regras daquela região, pode avaliar homeschooling, se for o caso, olhar currículo, ver escola particular, olhar atividades extras, como luta, esportes de maneira geral. Mais um exemplo aqui só para ilustrar, pode ser que você tenha medo de ficar sozinho. Nesse caso, você pode já começar a criar uma rede de apoio antes mesmo de você vir. Conversar com outras pessoas, se conectar com elas pela internet, ver quem que você conhece está aqui nos Estados Unidos, buscar rede de ajuda. Se você for uma pessoa religiosa, tentar encontrar alguma igreja com a qual você se identifique ou fazer lista de algumas igrejas que você quer conhecer, onde eventualmente você possa se relacionar com as pessoas. Isso é uma coisa que você pode planejar antecipadamente ou que você pode colocar em prática chegando no país. O objetivo aqui é te dar mais controle e não te deixar tão vulnerável a todos aqueles potenciais problemas que você visualiza nesse projeto. Naturalmente, o que eu não quero aqui é promessa vazia. Tendo que mudar de país, ela vai extrair muito do que você tem de melhor e de pior. Então você precisa estar muito bem com você mesmo, com seu marido, com a sua esposa, para que você venha para cá e as coisas continuem indo bem. Se as coisas estiverem bem mal, se você não estiver performando bem profissionalmente, academicamente, num relacionamento, o que quer que seja, a chance que aqui com problemas as coisas se intensifiquem melhor. Então se você tem alguns problemas para resolver, tenta resolver antes de dar esse passo, porque eu acho que as coisas vão ficar bem mais tranquilas. Então aqui não tenta fazer promessas que você não vai cumprir. Tenta ir bem numa boa, porque isso aqui realmente pode te ajudar a lidar com aquelas coisas, mas se você colocar uma coisa que não é atingível, isso vai te frustrar e aí vira um efeito em cadeia que vai acabar atrapalhando outras coisas. Então seja bem realista com as dificuldades, o que pode e o que não pode ser feito, tá? No terceiro quadrante, eu quero que você coloque pelo o que eu vou enfrentar tudo isso. Esse daqui é importante. Aqui é onde está realmente o seu propósito em vir viver essa experiência. Quais que são aqueles pontos mais positivos dos Estados Unidos que te motivam a fazer um movimento tão grande na sua vida? É o quê? É viver num país onde você tem liberdade de expressão, que no Brasil está complicado? É viver num país com moeda forte, ganhar em dólar, ter segurança para sua família, poder ter estabilidade, pensar em longo prazo, sem ficar tão vulnerável à política? O que que é? Aqui você pode listar o que você quiser dentro dessa mesma visão. Aqui, inclusive, vão ter pessoas que não estão decididas a imigrar para os Estados Unidos, mas estão pensando num projeto mais longo prazo. Algumas pessoas estão querendo estudar inglês, outras pessoas, que acontece bastante, estão querendo fazer uma faculdade, uma pós-graduação nos Estados Unidos. Esses motivos que te trazem ao país podem estar envolvidos nessa situação também, tá? Esses motivos que te fazem vir viver essa experiência nos Estados Unidos, eles não precisam ser necessariamente permanentes, podem ser questões temporárias, que vão te beneficiar na sua carreira no Brasil ou o que quer que você esteja planejando fazer, tá? Agora, ainda dentro de pelo que eu vou enfrentar tudo isso, eu quero que você pense numa outra perspectiva de pontos importantes, que são quais os problemas do Brasil que você quer deixar para trás. Aqui a gente pode estar falando de corrupção, violência, falta de oportunidade de crescimento financeiro, falta de liberdade de expressão. Não querer que a sua família cresça num país que não oferece todas as oportunidades que você acha que são importantes para que uma pessoa possa exercer o seu maior potencial. Enfim, o que você achar que é importante, coloca aqui, como sempre, vai colocando a notinha de 0 a 10 para cada um dos itens, cada um faz o seu, tá? Entenda que essa parte aqui que eu tô falando é o que vai te dar forças quando as coisas estiverem ruins. Porque lembra que eu falei, assim, é impossível, assim, isso aqui não é um conto de fadas. A vida, ela passa por dificuldades, e nas dificuldades onde muitas pessoas pensam em desistir, onde muitas pessoas acham que a América não é mais para eles, e às vezes as pessoas elas começam a focar demais nos problemas que elas estão vivendo e esquecem dos problemas que elas largaram. E é nesse momento onde pessoas acabam tomando decisões precipitadas que se arrependem depois, decidindo voltar para o Brasil, depois a coisa dá errado, não era o que imaginava, se arrepende, não se adaptou de novo, e aí agora o projeto inteiro já foi por água abaixo. Então, essa é uma questão que eu quero que você leve muito a sério. Nos momentos de dificuldade, você precisa pensar, caramba, eu entendo que eu estou passando por isso, por aquilo outro, mas por que eu vim pra cá? Eu vim por isso, por isso, por isso, por isso. O que eu estava querendo deixar no Brasil? Aquilo, aquele outro. Caramba, os problemas que eu tô vivendo agora, eles parecem a coisa mais importante do mundo porque eu tô vivendo agora. Às vezes eu tô romantizando, lembrando de um Brasil que não existe mais.
Às vezes eu tô esquecendo as coisas ruins que eu abandonei no Brasil e focando nas coisas ruins que eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos. Mas peraí, pelo que eu vim pra cá? O que eu quis largar no Brasil? Então, nos momentos de dificuldade, você vai poder olhar pra essa lista e falar assim, cara, tá aqui, ó. Eu não vou deixar minhas emoções determinarem o que vai acontecer na minha vida. Eu vou relembrar o que eu vim buscar e o que eu quis abandonar. Eu te garanto, numa situação de dificuldade, isso daqui vai, cara, dar uma chacoalhada nas suas emoções e colocar a razão acima delas para que você não se permita influenciar e tome decisões ruins. E agora, o último quadrante, eu queria que você pensasse no o que eu estou disposto a fazer. Esse é o título, o que eu estou disposto a fazer. E aqui é importante pra caramba, porque isso daqui vai determinar as suas ações dentro dos Estados Unidos. Você está disposto, por exemplo, a se readequar profissionalmente? A começar a trabalhar numa área diferente do que você trabalhava no Brasil, se eventualmente as oportunidades que surgirem forem assim? Para algumas pessoas, você está disposto a trabalhar com coisas pesadas? Você está disposto a retomar uma carreira acadêmica que vai te colocar melhor no mercado de trabalho? Para que você não chegue cru falando, opa, estou procurando emprego, sem mostrar nenhum tipo de experiência mais profunda com o país que eventualmente uma faculdade pode trazer para você? Está disposto a cortar gastos, a talvez viver num padrão de vida abaixo do que o que você desejaria no médio prazo, ou até talvez do que você tenha no Brasil, para poder ver as coisas se encaixarem até que tudo dê certo e você comece a afrouxar um pouco mais e eleve o seu padrão de vida. Vou dar alguns exemplos a mais, além da questão do trabalho, por exemplo, que eu citei. Está disposto a limpar a sua própria casa, para você não ter esse custo no início? Eventualmente a estudar num horário, trabalhar em outro? A mudar a rotina, a controlar o seu ego, entendendo que você vai ter que fazer alguns sacrifícios, às vezes financeiros, vão demandar de você bastante humildade de entender que aquilo pode ser momentâneo dependendo de você. É aquilo, não tem como você fazer uma mudança tão significativa na sua vida sem abrir mão de algumas coisas para não se expor demais e se arrepender depois. E lembrem, tá? Assim, se vocês forem casados, a decisão é conjunta, inclusive dos filhos, porque os filhos, dependendo da idade, eles vão acabar tendo sacrifícios e renúncias a fazer também. Naturalmente, quem sabe o destino da família são os pais, e os pais que devem tomar a decisão, mesmo que às vezes os filhos não queiram, ou achem que não queiram, ou estejam pensando em algumas coisas que eles vão abrir mão sem ver o grande projeto que é. Mas vale a pena você entender e às vezes conversar com seu filho, dependendo da idade dele, para incluir ele nesse projeto e fazer ele pensar mais do que só nas coisas que ele vai abrir mão, mas sim nas coisas que ele vai ganhar. Eu diria aqui, inclusive, que esse é um momento de reflexão onde você pode voltar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro quadrante e você pode refletir sobre todos aqueles pontos para entender se realmente você está disposto a viver essa jornada. Porque é tudo muito bonito no papel, na hora de postar uma foto na internet falando que está nos Estados Unidos, isso é incrível, só que a vida real ela é diferente. Então é nessa sessão aqui, do que você está disposto a fazer, que você vai ter que lidar com a realidade, se comprometer dentro do país, fazer valer o que você disse que faria. Pode ser aqui, inclusive, que você olhe e fale assim, caramba, eu não estou preparado ainda para essa jornada. Talvez eu precise de mais tempo, psicologicamente, financeiramente, ou o que quer que seja. Mas lembra, algum nível de desconforto você vai ter que estar disposto a enfrentar. E para concluir, e lembra, né, isso daqui é só o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos desse curso gratuito que eu estou dando para vocês. Então já se inscreve, curte esse vídeo como retribuição ao conteúdo que eu vou trazer, que vai ser maravilhoso e você não vai querer perder o que está por vir, tá bom? Agora, se você fizer esse exercício com bastante transparência, isso vai te dar muita clareza do porquê que você está decidindo isso, de ter certeza de que você não ignorou aspectos bons e ruins, porque eu não quero que você tome essa decisão iludido com as coisas boas, sem considerar os pontos que você vai perder, porque essa realidade ela vai voltar para você. E com esse exercício você se certifica de que tudo que você podia está pensado aqui. Você vai ter um plano para poder lidar com as dificuldades, sabe? E além do mais, isso acaba se tornando uma espécie de pacto emocional e prático. Seu consigo mesmo e com as pessoas da sua família. Então eu julgo que esse exercício aqui é primordial para que você possa colocar esse projeto em prática sem se expor demais, sem expor a sua família e sem fazer esse sonho virar um grande pesadelo. Leva a sério esse exercício aqui. Uma vez que você tiver concluído todos esses pontos, é hora do marido e da esposa sentarem, olharem para o papel e conversarem sobre isso. Mas aqui, pessoal, não vou dar uma de terapeuta aqui, não é para meter o pau, não é para brigar, não é para apontar o dedo, é para entender que cada um olha a vida sob uma ótica, cada um vai ter uma forma de pensar sobre os mesmos assuntos, vocês não precisam concordar com tudo, mas vocês como parceiros precisam, no meu entendimento, ter um dever de olhar para o lado e ter empatia com o que o seu cônjuge está pensando, o que ele está preocupado, entender que nada que está aqui à toa e que se foi colocado é porque tem algum nível de importância. Você pode não concordar, você pode pensar diferente, mas esse projeto ele não é só seu. Se você está vindo em família, esse projeto é de todo mundo e não basta você estar super feliz e bem atendido e o seu cônjuge não.
tá bom? E lembrem, guardem essa folhinha, tira uma foto, salva no computador, não importa, porque quando os problemas vierem, e eles vão vir, você vai estar preparado para poder resgatar por que você tomou essa decisão. E eu te garanto que a chance de que você viva uma experiência frustrada, ela despenca. Eu acredito que os Estados Unidos é o melhor país do planeta, muito à frente dos outros, e por isso as pessoas são tão felizes aqui. Mas eu acredito que as pessoas seriam mais felizes ainda se elas tomassem uma decisão racional como essa que eu estou propondo a você fazer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que Deus abençoe seu projeto, tomara que dê tudo certo para você, que você faça as coisas certinhas. Lembrem, os Estados Unidos não é para quem procura atalho, faça as coisas certas, tire o visto adequado, a gente vai falar sobre isso ainda. Lembra, para você que está querendo viver uma experiência inicial nos Estados Unidos, eu sou dono de uma empresa de vistos americanos, a melhor empresa do Brasil, para ajudar você a tirar um visto de turista, de estudante, seja ele para inglês, graduação, ensino médio, até pós-graduação, que eventualmente pode acabar te permitindo trabalhar legalmente no país. Não são vistos que vão te dar residência permanente, mas vão te permitir viver uma experiência que pode abrir muitas portas para você e te fazer formar uma opinião. Isso, inclusive, pode estar dentro do seu projeto, viver uma primeira experiência, conhecer o país, formar uma opinião não só com base no que os outros dizem, mas com o que você vê. Eventualmente estudar para poder se capacitar e viver uma rotina mais próxima da realidade do americano, para poder voltar ao Brasil e entender o que você vai fazer a partir dali. Tem muita coisa legal que pode acontecer, na descrição tem um link, clica, fala com o meu time, depois você preenche um formulário, você pode pedir uma reunião para poder explorar melhor o seu projeto e ver como que a gente pode te ajudar. Aqui na tela está aparecendo um outro vídeo, se eu já tiver postado, vai estar o segundo vídeo desse curso, se não, vai ter um vídeo meu falando sobre o tal do F1 Professional, que é um visto que pode abrir muitas portas para o seu futuro, beleza? Clica aqui e assiste lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sou o Cris, um grande abraço e até mais.